Embora os governos tenham ocultado os dados, as patentes ocultadas permaneceram intocadas. Mas como os resultados ameaçaram os lucros das empresas, os ficheiros desapareceram completamente. Quando o inventor francês plantou um arame simples, as colheitas circundantes triplicaram. À medida que o cobre coletava eletricidade atmosférica, o solo moribundo ganhava vida instantaneamente. Enquanto os agricultores modernos compram produtos químicos sintéticos, a natureza fornece energia gratuita. Se não revelarmos estes documentos esquecidos, o monopólio agrícola continuará. Como a física permanece completamente inalterada, qualquer pessoa pode replicar estes métodos. Antes de plantar sua próxima semente nesta primavera, você deve compreender esta tecnologia. Embora tenha sido ridicularizado pela comunidade científica, a colheita comprovou sua teoria. Se você aplicar esse segredo do século XIX, seu jardim será transformado da noite para o dia. Justin Christophe não era um nome conhecido no mundo da ciência. Foi agricultor, experimentador e inventor incansável, nascido na França em 1865. No início da década de 1920, ele vinha perseguindo há décadas a ideia única de que as plantas poderiam prosperar não apenas com os nutrientes do solo, mas também com a energia invisível extraída do céu. Em 26 de outubro de 1925, Christophe registrou uma patente na Suíça para o que chamou de aparelho eletroceleste terrestre. O documento número CH118648A, emitido em maio seguinte, descreveu um sistema de placas de cobre e aço magnético projetado para capturar eletricidade atmosférica e direcioná-la para a Terra. Este não foi um experimento de porão. A patente ainda está nos arquivos, um artefato legal que detalha cada fio, cada placa, cada conexão. A motivação de Christophe veio dos próprios campos. Ele afirmou que, com seu dispositivo, a aveia cresceu até 1,5 metro de altura, e velhas árvores moribundas voltaram à vida. Fotos de meados dos anos 20 mostram vegetais que parecem pertencer a outro mundo. As abóboras são mais largas que os barris. O repolho tem quase tamanho humano. Estas imagens, publicadas nos livros e panfletos de Justin, alimentaram rumores de uma descoberta que desafiava todas as regras da ciência do solo. O Comitê Britânico de Eletrocultura, criado em 1918 sob os auspícios do Ministério da Agricultura, chamou a atenção para o trabalho de Christophe. No início dos anos 20, o comitê recolheu relatórios, estudou fotografias de colheitas e enviou observadores a locais por toda a Europa. Seu mandato era simples de separar os fatos da ficção. Durante quase 2 décadas, até 1936, o comitê coletou fotografias de campo, registros de colheitas e testemunhos de inventores como Christophe. Seus relatórios provisórios, marcados como não para publicação, catalogavam de tudo, desde gigantescos talos de cevada até estranhos dispositivos que apareciam nos jardins franceses. Apesar das impressionantes evidências visuais, os arquivos do comitê mostram um padrão de perguntas sem resposta. Os negativos originais ou verificações independentes das imagens mais dramáticas nunca apareceram. As fotografias, embora convincentes, sempre oscilaram entre a prova e a lenda. Para cada instantâneo de uma colheita recorde, havia uma dúvida persistente. Um selo vermelho, não para publicação, guardava as conclusões do comitê. Os volumes finais, repletos de anos de dados de testes de campo e correspondência, desapareceram nos arquivos do governo. Sabe-se que apenas 2 cópias sobreviveram ao tempo. O restante foi retirado de circulação, embalado e esquecido para sempre. Cada pedaço de terreno aberto, desde um parque urbano até um campo rural, fica sob um rio invisível de eletricidade. O ar acima de nossas cabeças mantém uma carga constante, positiva no céu e negativa no solo abaixo. Os físicos chamam isso de gradiente de potencial atmosférico. Num dia claro, a diferença entre o céu e o solo é de cerca de 100 volts para cada metro de altura. Não é um raio nem um golpe que possa ser sentido, mas uma tensão silenciosa,
sempre fluindo como uma maré suave. As plantas estão bem no meio deste campo. Suas folhas e caules, cobertos por pelos microscópicos e cera, atuam como condutores naturais. Cada folha de grama, cada broto de feijão coleta silenciosamente uma carga elétrica do ar. Raízes enterradas no solo estão conectadas ao polo negativo desta gigante bateria natural. A própria planta se torna uma antena viva, preenchendo a lacuna entre o céu e o solo. Esta não é apenas uma imagem poética, o fluxo de eletricidade é mensurável. Em alguns experimentos, uma barra de cobre cravada no solo registra uma pequena corrente, evidência de que o ar e o solo trocam carga mesmo em um dia calmo. O gradiente de tensão pode mudar com o clima, mas o padrão básico permanece céu positivo e terra negativo, uma diferença que nunca dorme. O fio de cobre é muito mais condutor do que um caule ou folha plantada no solo e pode atrair a carga atmosférica de forma mais eficaz. No início dos anos 20, o negócio do cultivo de alimentos estava prestes a mudar para sempre. Fábricas na Alemanha e nos Estados Unidos começaram a produzir amônia sintética em uma escala que o mundo nunca tinha visto. O processo Haber-Bosch, outrora um segredo militar, agora enchia vagões e navios de carga com sacos de fertilizantes químicos. A produção disparou de pouco mais de 1 milhão de toneladas por ano para quase 20 milhões de toneladas em 1960, elevando o preço da amônia de $100 por tonelada para menos de $30 por tonelada. A verdadeira inovação não estava na química, mas no modelo de negócio. Os agricultores que antes dependiam de composto ou de fio de cobre descartável enfrentam agora um novo tipo de contrato. Compre fertilizante toda a primavera ou arrisque uma colheita menor. Uma assinatura foi incorporada. A cada temporada, outra compra. A cada ano, outra conta. O mercado cresceu à medida que mais produtores se inscreveram, atraídos pela promessa de maiores rendimentos e fácil aplicação. A indústria de fertilizantes tornou-se um gigante, com lucros vinculados às vendas anuais, em vez de soluções duradouras. Nesta nova economia, um método que funcionasse para sempre com um pedaço de fio não era apenas uma alternativa, era uma ameaça. Editores e acadêmicos estabeleceram limites, e as colunas dos jornais começaram a tratar a eletrocultura como uma curiosidade e não como um concorrente. Nos últimos anos, a busca por evidências passou de antigas patentes e fotografias de jardins para vastas extensões de terras agrícolas. Na China, investigadores da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas decidiram testar a ideia da eletricidade atmosférica numa escala nunca antes tentada. A experiência abrangeu 3.600 hectares, uma área superior a 6.000 campos de futebol. A fábrica não dependia de fertilizantes ou pesticidas, mas sim do campo elétrico natural entre o céu e a terra, como os primeiros pioneiros imaginaram, mas numa escala capaz de alimentar uma cidade. Os resultados foram difíceis de ignorar. Os rendimentos aumentaram quase 30% em todos os campos experimentais. Isto significou mais trigo, mais arroz, mais vegetais, sem adicionar uma única gota de fertilizante sintético. O resultado mais surpreendente não foram apenas colheitas maiores. O uso de pesticidas caiu drasticamente, em alguns casos de 70% a 100%. Um estudo da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas trouxe o conceito de eletrocultura para a ciência institucional com números grandes o suficiente para abafar alegações de coincidência. Os dados mostraram que as plantas, ao aproveitarem as correntes naturais da Terra, podiam prosperar com a energia que sempre esteve lá, livre, silenciosa e à espera logo acima do solo. Uma simples bobina de cobre plantada no solo pode transformar qualquer quintal em um experimento vivo. O método não é complicado, mas a precisão é importante. Comece com um pedaço de fio de cobre nu de calibre 14, com a espessura aproximada de um clipe de papel forte. Enrole-o em uma espiral solta,
visando um diâmetro entre 5 e 20 centímetros. Alguns proprietários usam um tarugo de madeira de 12 a 16 milímetros de largura como molde para manter a uniformidade da bobina. A espiral acabada deve ter pelo menos 3 voltas, dispostas de forma que o ar e a luz passem pelas frestas. Uma vez formado, coloque o pino no solo de modo que a espiral tenha 10 a 15 centímetros de profundidade, com a extremidade superior apontando logo acima da superfície. O detalhe crítico é que a ponta da espiral deve estar voltada para o norte magnético. Uma bússola barata resolverá o problema, não pule esta etapa. As correntes telúricas terrestres fluem de norte para sul, e a orientação pode significar a diferença entre um ganho saudável e nenhum efeito. Coloque a bobina a 10 a 20 centímetros da base da planta. Tomates, feijões e abóbora respondem bem, mas alguns jardineiros relatam resultados mais dramáticos com folhas verdes. Em 1841, um relojoeiro escocês chamado Alexander Bain registrou uma patente que reescreveu discretamente as regras da eletricidade. Em vez de depender de baterias químicas caras, Bain enterrou 2 placas, uma de zinco e outra de cobre, em solo úmido e conectou-as com fio. O resultado foi uma corrente constante extraída não da água ácida ou salgada, mas da própria terra. Este não foi um truque de salão ou uma experiência passageira. A instalação de Bain alimentou o primeiro relógio elétrico do mundo, com seu pêndulo balançando com a energia extraída do solo. Sua patente britânica número 8763, descrevia como 2 placas de metais diferentes colocadas em solo úmido poderiam acionar engrenagens e eletroimãs sem a necessidade de enrolamento ou reabastecimento. A bateria terrestre de Bain não foi apenas uma nova adição à oficina, ela chegou ao coração da telegrafia vitoriana. As estações telegráficas em toda a Grã-Bretanha começaram a usar placas enterradas de cobre e zinco para enviar sinais ao longo de fios únicos, com o próprio solo atuando como caminho de retorno. No Hyde Park e ao longo da ferrovia Edimburgo-Glasgow, placas Bain enterradas forneciam corrente limpa e de baixa tensão, geralmente em torno de 1 volt por célula. Essas configurações não eram apenas teóricas. Engenheiros documentaram como o alinhamento das placas de norte a sul poderia aumentar a produção de energia. Relatórios começaram a circular entre trabalhadores telegráficos e agricultores locais em campos úmidos, onde placas de cobre e zinco estavam enterradas sob a grama. Algo estranho estava acontecendo. As linhas telegráficas zumbiam silenciosamente acima, mas foi o próprio solo que atraiu a atenção. A faixa de grama que corria entre as placas ocultas era mais escura, mais espessa e mais alta do que áreas a poucos metros de distância. Não havia sacos de fertilizante, nem composto secreto, apenas a presença silenciosa de 2 metais e a lenta infiltração da corrente através do solo. Nenhum artigo científico documentou essas mudanças. Em vez disso, a história se espalhou de boca em boca. O chefe da estação de Yorkshire apontou para uma faixa exuberante que corria ao longo de um retorno telegráfico enterrado. Um zelador em Essex brincou dizendo que a grama parecia saber onde estavam os fios. Décadas mais tarde, um médico de Connecticut chamado George Starr White percebeu isso. White não era um médico rural comum. Ele passou sua carreira perseguindo as forças invisíveis da natureza, convencido de que a eletricidade no solo poderia abrir novas possibilidades para a agricultura. No início do século XX, ele começou a promover a ideia de que as correntes naturais da Terra, o que ele chamou de eletricidade telúrica, poderiam ser usadas para aumentar o rendimento das colheitas. Suas palestras e panfletos descreviam experimentos em que correntes fracas dirigidas através da terra pareciam dar vida a campos cansados. O cobre e o zinco colocados em solo úmido fazem mais do que apenas permanecer silenciosamente no subsolo.
eles desencadeiam uma reação química que transforma a própria Terra numa cadeia viva. A ciência por trás disso é chamada de ação galvânica. O zinco, um metal mais reativo, começa a perder elétrons. Esses elétrons viajam através de um fio conectado acima do solo em busca de uma placa de cobre. O solo atua como uma ponte transportando íons carregados entre dois metais. Esse fluxo de elétrons representa uma corrente contínua. Nas condições certas, solo úmido e ligeiramente ácido, a voltagem entre o cobre e o zinco pode atingir algo entre 0,8 e 1,1 volt. Não é muito, mas é o suficiente para desencadear uma cadeia de mudanças subterrâneas. Esta corrente fraca, mas constante, começa a quebrar as ligações químicas do solo. Acontece que as plantas podem sentir essa tensão. Suas raízes não são apenas palhas passivas que sugam água e minerais. Décadas de pesquisa em fisiologia vegetal mostraram que as raízes realmente respondem a campos elétricos em um fenômeno chamado eletrotropismo. Em experimentos controlados de laboratório, as raízes dobram-se e crescem em direção a uma placa de cobre catódica. Quando expostas mesmo a pequenos gradientes de voltagem, algumas pesquisas sugerem que as raízes podem detectar campos tão fracos quanto 1 milivolt por centímetro. O efeito é sutil na natureza, mas em um jardim com placas de cobre e zinco, as raízes são atraídas para a área onde os nutrientes são mais móveis. No início do século XX, a corrente tranquila que fluía sob o solo já não era a única força que moldava a agricultura. Um novo ator entrou em campo, os fertilizantes sintéticos, e reescreveu a economia da agricultura. Em 1909, Fritz Haber e Carl Bosch decifraram o código para extrair nitrogênio do ar, transformando-o em amônia em escala industrial. Em 1913, a primeira fábrica da Haber-Bosch estava operando na Alemanha, e logo a promessa de nitrogênio barato e abundante varreu a Europa e a América do Norte. O que antes exigia anos de rotação de culturas ou toneladas de esterco, agora pode ser alcançado com um saco de cristais brancos. A indústria de fertilizantes não estava apenas vendendo um produto, estava vendendo uma nova forma de pensar sobre o solo. A publicidade nos anos 20 e 30 prometia colheitas recordes e abundância fácil, tudo pelo preço do abastecimento de uma estação. Boletins informativos agrícolas, apoiados por agências governamentais como o USDA, começaram a promover o que chamavam de nitrogênio, fósforo e potássio NPK, como a trindade fundamental da agricultura moderna. A mensagem era simples. Solo saudável não era algo que se passasse anos cultivando, mas algo que se pudesse comprar, espalhar e repetir. Os agricultores, confrontados com a pressão para alimentar populações crescentes e competir nos mercados nacionais, viram o apelo. Os fertilizantes sintéticos eram confiáveis, mensuráveis e, o mais importante, repetíveis. Cada colheita significava outra venda, a economia favorecendo produtos que acabavam em vez de sistemas que duravam para sempre. A mudança foi mais tecnológica, foi cultural. Um jardineiro de quintal fica sobre 2 fileiras de alface. Uma fileira possui um tubo de cobre e um prego galvanizado enterrados no solo, conectados por um fio acima do solo. Outra fileira cresce sem nenhum metal. Depois de 4 semanas, a diferença é óbvia. A alface eletrificada é mais alta, com folhas que se espalham mais e apresentam uma cor verde mais profunda. Balanças digitais confirmam a mudança. A biomassa úmida média na linha eletrificada é de 38 gramas por planta, em comparação com 26 gramas no controle. O multímetro toca o cobre e o zinco, a tela pisca e depois estabiliza em 1,3 de volt. Esta é a mesma faixa que os jardineiros relatam em fóruns e testes no YouTube de 0,8 a 1,1 volt, dependendo da umidade e do pH do solo. Talvez você já tenha os 2 metais no bolso. Antes de 1982, cada centavo americano era composto por 95% de cobre.
Depois de 1982, eles mudaram para o zinco sob uma fina camada de cobre. Alinhe 2 centavos, um de 1979 e outro de 1984. À primeira vista, são gêmeos, mas coloque-os sobre uma superfície dura e a ilusão se desfaz. A moeda velha toca brilhante e clara como um sininho, a nova cai com um baque surdo e pesado. Em 1974, 2 pesquisadores publicaram fotografias que violavam uma regra completamente diferente. Rabanetes 3 vezes o tamanho normal, pepinos amadurecendo 2 semanas antes do previsto. Sem cobre, sem zinco, sem bateria, apenas um ímã. Albert Roy Davis e Walter R.W. Esse apresentou fotografias em preto e branco que desafiavam as regras da biologia vegetal. Em um prato, um cacho de rabanetes fica ao lado de um grupo de controle. A diferença não é sutil. Rabanetes tratados com ímã são inflados até quase 3 vezes a massa de seus equivalentes não tratados. A assinatura reivindica um aumento de 200 a 300%, alcançado sem uma única gota de fertilizante, sem solo especial, sem reforço químico, com apenas um ímã colocado com cuidado científico. Algumas páginas depois, outra placa captura uma fileira de videiras de pepino, as videiras expostas ao polo sul do ímã, já carregadas de frutas. Cada imagem é numerada, etiquetada e acompanhada de notas manuscritas com datas, pesos e detalhes exatos de instalação. As placas não escondem a sua ambição, convidam ao exame, oferecendo um desafio visual direto à ideia de que o crescimento das plantas é impulsionado exclusivamente pela química. A escala da anomalia é inegável. Estas não são melhorias menores. Os resultados são relatados como ordens de magnitude maiores do que a jardinagem convencional esperaria de qualquer intervenção única. As fotografias continuam a ser o cerne da afirmação. Não explicam como funciona o efeito ou porquê. Simplesmente mostram o que aconteceu quando as regras foram quebradas por uma força que não pode ser vista. Philip Callahan passou a sua carreira a estudar os sinais silenciosos escondidos na Terra. Como técnico de radar que se tornou entomologista, ele notou algo especial ao pesquisar os campos da Irlanda e as encostas vulcânicas do Havaí. Os solos mais férteis, aqueles que produziam colheitas exuberantes ano após ano, partilhavam uma característica física não relacionada com azoto, fósforo ou potássio. Eles eram paramagnéticos. Esses solos poderiam ser atraídos, ainda que ligeiramente, por um ímã forte, não o suficiente para saltar do chão, mas o suficiente para ser registrado em um instrumento sensível. Callahan mediu esta propriedade em unidades CGS, um padrão para suscetibilidade magnética. As férteis cinzas vulcânicas, ou solo do delta do Nilo, frequentemente apresentavam resultados acima de 1000 CGS. Em contraste, as terras agrícolas esgotadas ou a areia industrial mal registraram mais de 50. Em um sentido prático, um punhado de solo vulcânico escuro seria levado em direção ao ímã, enquanto uma colher de terra esgotada permaneceria imóvel. Ele chamou isso de efeito antena do solo. Cada partícula de rocha paramagnética agia como uma minúscula antena de rádio sintonizada com a energia de fundo do planeta. Esses minerais, basalto, granito e certas argilas, capturaram e armazenaram os impulsos eletromagnéticos naturais da Terra. Na visão de Callahan, as raízes exploravam esse campo, extraindo não só minerais, mas também uma espécie de energia elétrica. Onde o paramagnetismo era elevado, as colheitas cresciam mais rapidamente, resistiam às doenças e necessitavam de menos água. Onde era baixo, mesmo os melhores fertilizantes não conseguiram reanimar a terra por muito tempo. A água, o parceiro silencioso em cada colheita, move-se através do solo e das raízes de formas que passam facilmente despercebidas. Mas a magnetocultura afirma algo extraordinário. Um simples ímã
poderia mudar a própria natureza da água. Nos diários de laboratório de Davis e R. Nos EUA e em testes de campo posteriores na década de 1970, a água que passou por um campo magnético tornou-se mais fina, menos pegajosa, foi absorvida mais rapidamente e foi mais fácil para as plantas. A afirmação era ousada, mas o mecanismo era simples. Os ímãs, especialmente o Polo Sul, quebraram aglomerados de moléculas de água, reduzindo a tensão superficial em 30 a 40%. Estudos modernos, embora mais conservadores, colocaram estes números à prova. Ensaios revisados por pares do Egito, Turquia e Irã usaram tensiômetros para medir o efeito. Os resultados mostraram uma redução consistente na tensão superficial da água, às vezes 15%, às vezes 25% inferior à da água não tratada. Em termos práticos, a água magnetizada viaja mais rápido pelo solo seco, penetra nos pelos das raízes com menos resistência e hidrata as mudas em menos tempo. Um estudo universitário de 2020 relatou rendimentos de milho 18% maiores após uma temporada de irrigação magnética sem fertilizante adicional. Outro ensaio em estufa na Turquia descobriu que os feijões brotavam 22% mais rápido e cresciam mais altos quando regados com água tratada magneticamente. Não são milagres, são números de benefícios mensuráveis que podem ser verificados, repetidos e citados. Sempre polaridade. Cada ímã tem um polo norte e um polo sul, mas apenas um lado acelera o crescimento. Coloque a bússola sobre uma mesa e segure uma extremidade do ímã perto da agulha. A extremidade norte da seta será atraída para o polo sul do ímã. Marque esta extremidade claramente. Um erro entre o norte e o sul irá parar ou até matar as suas sementes. Este não é um detalhe que pode ser esquecido. O método de carregamento de sementes é o mais simples. Coloque as sementes de rabanete, feijão ou pepino em um prato raso e coloque-as diretamente no polo sul marcado do ímã. Sele o recipiente hermeticamente para reter a umidade. Deixe as sementes por 24 horas. Essa janela é crítica. Muito curto e o efeito é enfraquecido. Muito tempo e você corre o risco de secar. Depois de um dia de plantio normal, espere ver os brotos até 4 dias mais rápido. Para energizar a água, prenda um ímã a uma mangueira de jardim com o polo sul voltado para dentro. Prenda-o com fita adesiva para que a água passe pela superfície ativa. Mantenha o fluxo constante, não mais rápido que 1,5 galão por minuto. Velocidades mais altas atrapalharão o campo. Para construir um anel magnético de árvore, enterre 4 ímãs no solo com os polos sul voltados para o tronco. Coloque-os uniformemente em um círculo a cerca de 1,5 metro da base, a uma profundidade de 5 a 10 centímetros. Esta configuração simula os campos paramagnéticos encontrados em solos vulcânicos. No auge de sua carreira, o Dr. Philip Callahan trabalhou profundamente no Laboratório de Pesquisa de Insetos de Grãos do Sul do USDA, em Tifton, Geórgia. Seu título oficial era entomologista, mas sua experiência ia muito além do mundo dos besouros. Callahan treinou como técnico de rádio nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Essa experiência de leitura da linguagem das ondas de rádio durante a guerra moldou as questões que ele trouxe ao laboratório décadas depois. Na década de 1960, Callahan começou a estudar antenas de insetos sob microscópios potentes, em busca de pistas sobre como as pragas encontravam seus alvos. O que ele viu o pegou de surpresa. A estrutura das antenas das mariposas e dos besouros não parecia aleatória, mas em vez disso lembrava os conjuntos afinados usados no radar. Hastes longas e repetidas, cobertas por cristas e pontas colocadas em intervalos precisos. Para Callahan, não era apenas uma estranheza biológica, parecia engenharia. Anos de pesquisa o levaram à hipótese radical de que as antenas dos insetos poderiam atuar como guias de ondas dielétricas
capazes de detectar sinais eletromagnéticos muito além do cheiro ou do tato comuns. Câmeras infravermelhas revelaram um mundo escondido no jardim. Quando uma planta prospera, suas folhas liberam calor em um fluxo constante e uniforme de campo contínuo de energia. Sob estresse, esse padrão é interrompido, e a seca, doenças ou perda de nutrientes interrompem o metabolismo e o fluxo de água da planta. A lesma se aproxima da beira do canteiro do jardim e começa a sondar o solo em busca de sua próxima refeição. Bem à frente, um pedaço de fio de cobre está semi-enterrado no solo úmido. Quando a lesma faz contato, seu corpo preenche a lacuna entre o cobre e o solo úmido, completando um circuito natural. Um voltímetro conectado ao fio detecta um surto de meio volt a 1 volt gerado pela interação de cobre, muco e eletrólitos no solo. Isto não é um truque ou ilusão. A química é básica. A lesma de cobre e viscosa cria uma célula galvânica, o mesmo princípio que alimenta uma bateria. Em segundos a bala recua, e sua retirada é abrupta e inconfundível, muitas vezes menos de 2 segundos, desde o primeiro contato até a retirada. A resposta é consistente em tentativas repetidas, até mesmo as lesmas mais corajosas abandonam o caminho após tocarem no fio. Os químicos do solo mediram esse efeito em testes controlados, registrando curvas de tensão e tempos de retirada com precisão. Em média, as lesmas se afastam em 1,5 segundos a 2 segundos e raramente tentam cruzar uma segunda vez. Podemos ver o efeito, medi-lo e, o mais importante, repeti-lo. Ao contrário dos sprays ou grânulos, que não deixam evidências de ação, o fio de cobre oferece evidências claras que qualquer pessoa pode verificar. O leve choque elétrico é inofensivo para a planta, mas é suficiente para repelir a lesma, criando uma barreira viva com nada mais do que um pedaço de metal e umidade já presente no solo. Em Paris, em 1923, Georges Lakhovsky estava entre as fileiras de gerânios no Jardin d'Acclimatation com um fio de cobre na mão. Seu experimento foi simples. As plantas infectadas com tumores de cancro radicular não receberam nenhum medicamento, nenhum tratamento químico, apenas uma alça de cobre, aberta em uma extremidade, cuidadosamente colocada ao redor do caule. Lakhovsky chamou isso de circuito oscilatório, inspirado na ideia de que cada célula viva vibra como um minúsculo rádio. Segundo seus próprios relatos, os resultados foram dramáticos. Gerânios com espirais de cobre sobreviveram e se recuperaram, enquanto plantas não tratadas murcharam e morreram. A notícia da demonstração espalhou-se rapidamente pelos círculos científicos franceses e chegou à imprensa com manchetes que insinuavam uma nova era na saúde das plantas. Lakhovsky publicou diagramas e descrições em seu livro The Resonating Universe, e registrou patentes descrevendo o design da bobina como um simples laço em vez de um anel fechado, sempre com uma lacuna visível. Estes primeiros documentos, preservados nos arquivos da Biblioteca Nacional da França, mostram a forma inconfundível da bobina de Lakhovsky. Quase um século depois, o mesmo padrão de um circuito de cobre exposto permanece no centro de todos os manuais de eletrocultura. O design pouco mudou desde os primeiros jardins parisienses, transportando o pedigree de suas origens para mãos modernas. Um século separa o laço de cobre Lakhovsky das bobinas que os jardineiros usam hoje, mas o design quase não mudou. O mercado global de pesticidas vale mais de 60 mil milhões de dólares todos os anos. Não é um negócio paralelo. É um motor financeiro que depende de jardineiros e agricultores que voltam temporada após temporada para mais uma rodada de produtos químicos. A lógica é simples e implacável. Você borrifa para matar o inseto, mas o veneno não para apenas no inseto. Estressa a planta, diminuindo sua tensão interna e enfraquecendo suas defesas naturais. Esse estresse altera o campo químico e energético da planta, tornando-a mais atrativa às pragas. A próxima onda de insetos não é uma coincidência, é resultado direto da pulverização anterior.
Os relatórios da indústria e os boletins informativos agrícolas reconhecem silenciosamente este ciclo. Cada aplicação de pesticida reduz a resistência da planta. Quando a imunidade diminui, a planta envia um sinal de socorro mais forte, seja através de compostos voláteis, paredes celulares enfraquecidas ou mudanças nos padrões de energia. Chegam mais pragas, atraídas pelo alvo fácil. A solução, segundo a indústria, é sempre mais produto, fórmula nova, dose mais forte, assinar o blend mais recente. É uma esteira de pesticidas, com 5 passos repetidos indefinidamente. Borrifar, estressar, buzinar, infectar, repetir. O sistema não recompensa as plantas saudáveis. Lucra com as doentes. Quanto mais você luta, mais você compra. 4 métodos. 1 século de evidências enterradas. Eletricidade atmosférica, baterias terrestres, campos magnéticos, bobinas de frequência. Cada um foi patenteado, testado e discretamente deixado de lado em favor de produtos que você deve comprar novamente a cada temporada. A física nunca parou de funcionar. O experimento é seu para conduzir. Experimente um método. Acompanhe seus resultados. Se funcionar, conte para alguém. A melhor maneira de desenterrar uma ciência esquecida é plantá-la em todos os jardins externos. Uma bobina de cobre custa menos que uma xícara de café. 2 centavos do seu bolso podem criar uma bateria viva. Um ímã da prateleira do dólar pode mudar a água para sempre. Um laço aberto de fio de cobre pode proteger a planta de pragas sem uma única gota de veneno. As patentes ainda estão lá, nos arquivos, aguardando uma nova geração de experimentadores. Os números são reais, os mecanismos são claros, os resultados são mensuráveis. A única coisa que existe entre você e a energia gratuita do céu e do solo é a vontade de tentar. Comece com uma planta, uma bobina, uma medição, documente o que você vê. Se o método funcionar no seu jardim, também funcionará no do seu vizinho. Se funcionar na sua área, funcionará em qualquer lugar. A melhor revolução não começa num laboratório ou numa fábrica. Começa na terra sob as unhas e nos dados do seu caderno, uma semente de cada vez.